Melhorar a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento socioeconômico sem deixar ninguém para trás, fazendo uso consciente dos recursos naturais e também protegendo os ecossistemas, é o grande desafio que nós temos a enfrentar como sociedade humana. Dentre os caminhos para se alcançar maior resiliência e sustentabilidade nas cidades, nós temos a estratégia de proteção ambiental e fortalecimento dos ecossistemas, que é considerada uma boa prática para a redução de riscos, como aponta o guia Como Construir Cidades Mais Resilientes, que é parte de uma campanha global das Nações Unidas. Tem crescido o reconhecimento sobre a importância dos ecossistemas para a qualidade de vida e para o bem-estar humano. A nova agenda urbana fala sobre a adoção de planos e de abordagens com base nos ecossistemas. A Agenda 2030 também reconhece a biodiversidade e a integridade dos ecossistemas como elementos fundamentais para se alcançar a sustentabilidade. O Marco de Sendai também, ele enxerga que a redução do risco de desastres passa pela adoção de abordagens baseadas em ecossistemas. E as discussões que estão orientando o novo marco pós-2020 da biodiversidade global também vão nesse mesmo sentido. São várias as possibilidades de colocar soluções baseadas na natureza na prática. Então, vamos a alguns exemplos. A conservação de áreas naturais para fortalecer a segurança hídrica, como fez a cidade de Nova York após uma crise hídrica severa na década de 90, é um exemplo. Outro exemplo é o plantio de árvores para a estabilização de encostas, como tem feito o município do Rio de Janeiro por meio do programa Mutirão Reflorestamento. E a criação de parques urbanos para armazenamento da água das chuvas e do controle de enchentes, que é uma ação que faz parte de uma política de preservação de fundos de vale do município de Curitiba, no Paraná. Ainda há um potencial a ser explorado em relação à adoção de abordagens baseadas em ecossistemas para se reduzir o risco de desastres, ajudar a reconstruir melhor e a criar ambientes mais adaptados e resilientes a impactos. As soluções baseadas na natureza, as chamadas SBN, fazem parte de um conceito guarda-chuva relativamente recente, que abarca diversas abordagens baseadas nos ecossistemas e é um conceito definido pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, como ações para proteger e gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados que abordam os desafios da sociedade, por exemplo, mudanças climáticas, segurança alimentar e hídrica ou desastres naturais, de uma forma eficaz e adaptativa, ao mesmo tempo em que proporcionam benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade, as duas coisas. Algumas das abordagens consideradas SBN, ou soluções baseadas na natureza, são a redução de riscos de desastres baseada nos ecossistemas, ECO-RRD, a adaptação baseada em ecossistemas, chamada AB, a infraestrutura verde e a engenharia natural. As SBN geram múltiplos benefícios e possuem uma ótima relação custo-benefício. Um estudo conduzido pela Fundação Boticário no município de São Bento do Sul, por exemplo, mostrou que o aumento da infraestrutura natural, conservando remanescentes de vegetação e restaurando florestas, chegaria a reduzir em 20% os fluxos superficiais de água em uma das bacias hidrográficas do município, onde costumam ocorrer enxurradas. A relação custo-benefício de usar essas soluções foi positiva tanto para evitar a perda de infraestrutura natural existente, quanto para aumentar a sua extensão. Como nós vimos, a ECO-RRD e a adaptação baseada em ecossistemas fazem parte do conjunto de abordagens ecossistêmicas, conhecidas como SBN. São terminologias diferentes, utilizadas em documentos e contextos diferentes, mas muito similares. A ECO-RRD é mais utilizada nas discussões sobre redução de risco e a AB nas discussões sobre mudanças climáticas. A ECO-RRD combina abordagens de gestão dos recursos naturais com métodos de redução de risco de desastre, como sistemas de alerta e planos de emergência, por exemplo. Essa combinação ajuda a mitigar os riscos, reduzir impactos e também ajuda na recuperação pós-desastre.
A AB, a adaptação baseada em ecossistemas, foca nos serviços ecossistêmicos e na proteção da biodiversidade como uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas. E ela inclui, por exemplo, a criação de áreas protegidas e de corredores ecológicos. Aí, medidas em comum entre essas duas abordagens incluem, aí, por exemplo, a gestão de florestas, a restauração de manguezais e áreas alagadas ou a gestão integrada da água. Tanto a abordagem EcoRRD quanto a AB são estratégias consideradas sem arrependimentos e que podem ser colocadas em prática de uma forma combinada a outras estratégias mais tradicionais, das chamadas, por exemplo, infraestruturas cinzas. A infraestrutura verde é uma estratégia que pode dar base às abordagens EcoRRD e AB que nós conversamos agora há pouco sobre. E ela tem sido muito utilizada no planejamento urbano sustentável. O conceito de infraestrutura verde remete ao planejamento de sistemas interconectados de áreas naturais com múltiplas funções, levando em conta várias escalas, desde um pequeno jardim até grandes áreas protegidas, por exemplo, fornecendo uma diversidade de funções ecológicas, sociais e culturais. Essas infraestruturas verdes conectam espaços urbanos e naturais com a implementação, por exemplo, de jardins de chuva, que são jardins que são construídos em áreas baixas do terreno, que recebem a água das chuvas e ajudam a diminuir a sua velocidade nas áreas urbanas, isso é muito importante. Biovaletas, que são estruturas lineares que ajudam na condução da infiltração da água da chuva, cinturões e corredores verdes, agricultura urbana, a preservação de fragmentos florestais, a restauração ecológica de áreas urbanas degradadas e telhados verdes. Esses são alguns exemplos de infraestrutura verde. A engenharia natural é um braço da engenharia civil e foca em construção e manutenção de infraestruturas a partir de técnicas e materiais naturais, com menor impacto ambiental e melhor custo-benefício quando se compara com medidas estruturais convencionais. A engenharia natural lança mão de materiais diversos e, por vezes, já disponíveis nos locais de implementação, como sementes, estacas, rizomas, materiais orgânicos como madeira, fibras orgânicas, materiais inorgânicos também, como pedras, e materiais sintéticos, como plásticos biodegradáveis e manta geotêxtil, por exemplo. Apesar do grande potencial que as soluções baseadas na natureza têm para reduzir riscos e desastres, nós precisamos avançar na aplicação dessas soluções. E isso demanda integrar a gestão ambiental e a gestão de riscos, que são gerenciadas por diferentes setores, geralmente. Também é preciso que a prevenção e a mitigação dos riscos e a reconstrução do pós-desastre considerem como uma das suas estratégias o uso dos serviços ecossistêmicos e os benefícios que as soluções baseadas na natureza podem proporcionar. Adotar as soluções baseadas na natureza como estratégia de redução de riscos pode ter como ponto de partida ações que já estejam em andamento no município, como o plantio de árvores e a criação de parques. A partir disso e do conhecimento e do mapeamento de riscos, pode-se pensar nas soluções baseadas na natureza com foco na redução de risco, usando os recursos já disponíveis pelo município. Por exemplo, locais mais propensos a inundações podem receber jardins de chuva e árvores, sem que sejam necessários mais recursos financeiros do que aqueles que já haviam sido previstos no orçamento municipal. Aí no médio e no longo prazo, o desafio é ir além dessas soluções mais pontuais, buscando incorporar realmente as soluções baseadas na natureza no planejamento integrado do município, tanto no nível de política quanto de planos, de programas e de projetos, e também a articulação com os outros setores da administração pública. Bom, por fim, é preciso valorizar os ecossistemas para pensar e implementar soluções de redução de riscos e desastres com base na sustentabilidade e na resiliência. E para isso a proposta é incorporar soluções baseadas na natureza na tomada de decisão, por meio da cooperação em vários níveis
e da inclusão de todos os interessados, incluindo os jovens, mulheres, povos indígenas, comunidades locais, como traz o Manifesto por Soluções Baseadas na Natureza para o Clima, que foi elaborado para a Cúpula de Ação Climática da ONU em 2019.